Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, com imensa alegria, estarmos próximos, porém distantes, mas estamos próximos. Hoje estou aqui com a quinta atividade remota de língua portuguesa da turma do oitavo ano do Colégio Evense Abril. Vamos comigo? Bem, gente, vocês podem observar aí na atividade de vocês que ela se inicia com um texto, cujo título se chama Liberdade, da autora Cecília Meirelles. Vocês podem ver o nome da autora logo aqui embaixo, Cecília Meirelles, Escolha o Seu Sonho, Crônicas. Entretanto, antes de conhecermos a história que traz o texto, a gente precisa primeiro entender a que tipo de texto ele pertence. A gente pode perceber aí que cada texto ele traz uma função social. O que é uma função social de um texto? Ela traz uma mensagem, o texto traz uma mensagem. Pode trazer uma informação, pode trazer uma opinião, pode trazer um questionamento, pode trazer uma observação, uma reflexão, ou seja, todo texto ele tem uma função social, certo? E dentre essas variedades de texto que nós conhecemos, existem as classificações desse texto. Primeiro, nós conhecemos as tipologias textuais, que são os tipos de texto. Dentro dessa classificação das tipologias textuais, nós temos o texto narrativo, nós temos o texto descritivo, dissertativo, certo? Dentre essas, e o texto argumentativo. Isso são as tipologias textuais. E dentre essas tipologias textuais, existe uma variedade de gêneros textuais. Ou seja, hoje, nesse exato momento, nós vamos estar estudando a tipologia textual narrativa no texto Liberdade, cujo gênero será crônica. Será não, cujo gênero é crônica, tá certo? Então vamos fazer a leitura desse texto para ver qual a função social que esse texto traz e qual a interpretação que nós iremos fazer mediante a leitura desse texto. Vamos lá? Bem, liberdade. Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra, liberdade, pois sobre ela se tem escrito poemas e hinos, a ela se tem levantado estátuas e monumentos, por ela se tem até morrido com alegria e felicidade. Disse que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outro, que onde não há liberdade, não há pátria, que a morte é preferível à falta de liberdade, que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana, que a liberdade é o maior bem do mundo, que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão. Nossos bisavós gritavam liberdade, igualdade e fraternidade. Nossos avós cantaram ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nossos pais pediam liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E nós recordamos todos os dias que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria em certo instante. Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la, combater e certamente morrer por ela. Ser livre, como diria o famoso conselheiro, é não ser escravo, é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho. Enfim, ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo luminoso do espírito. Supõe que seja isso. Ser livre é ir mais além, é buscar um outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da vida, é não estar acorrentado, é não viver obrigatoriamente entre quatro paredes. Por isso, os meninos atiram pedras e soltam papagaios. A pedra, inocentemente, vai até onde o sonho das crianças deseja ir. Às vezes, é certo, quebra alguma coisa no seu percurso. Os papagaios vão pelos ares, até onde os meninos de outrora, muito de outrora, não acreditavam que se pudesse chegar tão simplesmente
com um fio de linha e um pouco de vento. Acontece, porém, que um menino, para empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade dos fios elétricos e perdeu a vida. E os loucos que sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegar à liberdade, morreram queimados com o mapa da liberdade nas mãos. São essas coisas tristes que contornam sobriamente aquele sentimento luminoso da liberdade. Para alcançá-la, estamos todos os dias expostos à morte, e os tímidos preferem ficar onde estão. Preferem mesmo prender melhor suas correntes e não pensar em assunto tão ingrato. Mas os sonhadores vão para a frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios com as crianças e os loucos, e cantando aqueles hinos que falam de asas, de raios fúlgidos, linguagem de seus antepassados, estranha linguagem humana nesses andaimes dos construtores de Babel. Eu digo para vocês aqui, continuando, né? Texto de Cecília Meirelles, Escolha o Seu Sonho Crônicas, editora Record, Rio de Janeiro, 2002, página 7. Um dos textos mais, assim, não mais bonitos, né? Mas, assim, um dos textos que mexe muito comigo é esse texto dessa escritora Cecília Meirelles, Liberdade. É muito profundo, é muito reflexivo, ele leva a gente a se colocar no posicionamento de reflexão, para a gente ter ideia do nosso perfil de ser humano, como agimos diante dessa palavra tão forte que é a palavra liberdade, e o nosso comportamento diante dela. E essa reflexão que ela faz diante dessa palavra, as palavras que ela coloca em torno da palavra liberdade, a ludicidade que ela dá a essa palavra, nos leva a pensar, a refletir em diversas coisas do nosso dia a dia e do nosso comportamento humano. Perfeito. É um texto, é uma crônica lindíssima. A função social desse texto é a reflexão, é a análise, certo? E trabalha a linguagem que ela utiliza, uma linguagem clara, sublime, uma linguagem limpa, que você consegue compreender o que ela traz e profunda ao mesmo tempo, né? Como diz aquele ditado, o simples é bonito, não é verdade? Então, gente, a partir da análise, olha o que eu fiz aqui com vocês, para que vocês pudessem compreender esse texto. Primeiro, nós lemos o título e quem era a autora do texto, tá? A gente, pelos textos que nós já trabalhamos com essa escritora, Cecília Meirelles, a gente tem uma ideia dos textos que ela elabora, certo? Quem ainda não conheceu muito os textos delas, eu sugiro que faça pesquisas, que procure ler algumas obras dela, textos, que vocês vão se encantar por essa escritora, certo? Depois que a gente analisa o título e quem é o escritor, a gente vai para a leitura do texto para analisar a qual gênero ele pertence, a qual tipologia, que no caso aqui é a tipologia narrativa, e a qual gênero ele está incluso, que é o gênero crônica. E aí, a partir desse momento, eu vou entender qual é a função social desse texto quando eu faço a leitura desse texto. Fazendo toda essa análise do texto, aí eu vou para a compreensão do texto. Lá na compreensão do texto, eu vou trazer as informações que eu já tenho do texto, da leitura que eu fiz do texto, e as informações que eu trago comigo de outras coisas, ok? Então, vamos lá. Compreensão do texto. Após ler atentamente o texto, responda as questões abaixo. Primeiro, de qual livro foi retirado o texto Liberdade? Lá, vocês vão voltar lá no texto, lá naquela partezinha embaixo tem o nome da autora, tem o nome do livro, de onde foi retirado, todas as informações necessárias para vocês poderem preencher essa questão aí, ok? E de quem é a autoria do texto? Também está lá. E já citei aqui para vocês também, ok? Nas questões 2 e 3, assinale a alternativa correta. Quando vocês pegam esse tipo de questão, vocês sabem que ali só vai ter uma resposta correta, tanto na questão 2 quanto na questão 3. Só existe uma opção correta. E aí vocês vão para a pergunta e vão lá ver. O texto afirma que? Ele afirma
Ele não traz uma suposição, ele não traz uma possibilidade, uma dúvida, ele traz uma afirmação. Então, o que é que esse texto afirma? Aí vocês têm 4 opções. Opção a escravidão depende das escolhas das pessoas. Opção B, a liberdade de um acaba onde começa a liberdade de outrem. Opção C, as criaturas combatem a liberdade com entusiasmo juvenil. E opção D, os sentimentos sombrios deslumbram a liberdade. Então, o que é que o texto afirma? Aí estão essas 4 opções. Vocês voltem lá no texto, vocês não conseguiram compreender a leitura que eu fiz aqui, voltem lá, façam a leitura vocês mesmos e aí tentem vir para essa opção aí, mas ela está muito clara, muito direta, objetiva, o texto é muito simples de ser entendido, não há dificuldade nessa questão, certo? Questão 3. O resultado de ser livre é isso baseado nas informações que o texto traz. Tá certo? Vamos lá. Opção A, ampliar a órbita da vida. Opção B, cantar a liberdade como nossos avós. Opção C, viver sem sonhar. Opção D, viver sem qualquer obrigação. Qual é o resultado de ser livre lá no texto? Hein? Muito fácil essa resposta aí. Muito assim, fácil essa pergunta. E a resposta tá bem na cara aí, certo? Bem, na 4ª questão, vocês vão precisar consultar um dicionário. Vocês podem estar buscando o dicionário na própria internet, tá? E vocês também podem buscar os dicionários na casa de vocês, quem tiver dicionário, quem quiser pegar na casa de um vizinho, de um colega não, de um vizinho próximo a você, que a gente não pode estar andando na casa de ninguém. Né? A gente tem que saber nos preservar dentro de casa, certo? Não estar saindo na rua, evitando estar saindo desnecessariamente. Então, se não tem um dicionário em casa, se alguém próximo a você não tem, eu sugiro que vocês pesquisem na própria internet, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aí a palavra teleguiado, autômato, órbita, igualdade e liberdade. Então, vocês vão pesquisar no dicionário essas palavras e vão colocar aí nessas questões, tá bom? Agora, a gente vai para essa parte do texto que é a contextualização do tempo e espaço. Por quê, professora? Porque é o seguinte, todo texto narrativo, ele possui suas características próprias desse texto. É uma tipologia textual que se diferencia dos textos dissertativos, dos textos descritivos. O texto narrativo, ele possui um narrador. Dentre esse narrador, nós temos o narrador personagem, o narrador observador, o narrador onisciente, tá? Dentre as características do texto narrativo, nós temos tempo, espaço, personagens, enredo, tá? Então, tudo isso está em torno do texto narrativo, que é o que a gente acabou de ler nesse texto de Cecília Meirelles, do gênero crônica, tá bom? Então, nós vamos agora entender essa contextualização do tempo e espaço. O tempo é o tempo que desenrola a história. Manhã, tarde, noite, dia, horas, ontem, mês passado, isso se chama tempo cronológico. E existe o tempo psicológico, que é aquele tempo que só acontece na nossa cabecinha aqui, ó. Só na minha cabecinha. Eu tô aqui no tempo presente, mas eu tô aqui no tempo presente, mas eu posso voltar lá atrás, pensar em outras coisas nesse exato momento que está acontecendo outras coisas. Isso é o que nós chamamos de tempo psicológico. Nós nos remetemos a outros tempos estando no tempo presente, certo? Então, e o espaço? O espaço é onde ocorre toda a situação da história. Que espaço é esse? Então, nós vamos fazer a contextualização do tempo e do espaço nessa 5ª questão. Aqui diz o seguinte, no segundo parágrafo do texto, aí a gente vai lá, entende-se que a liberdade é em tempos modernos. Aí a gente vai lá no segundo parágrafo, aí a gente... Mas, professora, eu não lembro o que é parágrafo. Bem, parágrafo é a construção de uma ideia, onde nessa ideia eu vou trazer as ideias principais daquele parágrafo.
eu vou trazer uma ideia principal daquele parágrafo. Se no caso aí o texto está chamando o texto se chama liberdade, no primeiro parágrafo é onde inicia aqui, ó, letra maiúscula, afastado da margem, e quando eu termino a ideia desse parágrafo, que eu vou começar outro, eu dou um pontinho parágrafo aqui e começo o outro parágrafo afastado da margem, letra maiúscula na mesma direção do primeiro parágrafo. Então, parágrafo é a ideia de uma frase, onde eu trago ali a ideia daquele parágrafo, o que é que eu quero falar, de forma clara, objetiva, e eu vou montar um outro parágrafo a partir da ideia que veio esse primeiro parágrafo, eu vou para o segundo parágrafo, dando uma sequência dessa ideia, tá bom? Parágrafo é a construção dessa ideia, onde tem o início, afastado da margem, letra maiúscula, e tem ali o final com ponto parágrafo para dar ideia ao segundo parágrafo, que é a sequência dessa ideia do primeiro parágrafo, tá certo? Então, ele diz aqui, ó, no segundo parágrafo, ele vai começar aqui, disse que, e termina em certo instante, tá? Então, ele diz aqui, ó, disse que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outrem, que onde não há liberdade não há pátria, que a morte é preferível à falta de liberdade, que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana, que a liberdade é o maior bem do mundo, que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão. Nossos bisavós gritavam liberdade, igualdade, fraternidade. Nossos avós cantaram ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nossos pais pediam liberdade, liberdade abrasada sobre nós. E nós recordamos todos os dias que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria em certo instante. Então, aí a gente vai lá para a questão, ele diz assim, no segundo parágrafo do texto, entende-se que a liberdade é, em tempos modernos, opção A inspiração para cantos antigos, é isso que está mostrando. Opção B, desculpa um pouquinho aí, gente, viu? A zoada daqui da minha casa. Eu tento fazer a gravação desse texto, dessa aula, mas às vezes os sons externos incomodam um pouco. Então, eu peço desculpa a vocês, tá? Por essa zoada externa, tá bom? Mas dando continuidade. Então, opção A inspiração para cantos antigos. Opção B, o bem mais precioso do homem. Opção C, um bem esquecido por nossos parentes. Opção D, uma luta que às vezes vale a pena travar. O que é que mostra esse segundo parágrafo, trazendo essa intertextualidade do hino da pátria, da nossa pátria, de outra intertextualidade da música Liberdade, Liberdade abrasada sobre nós, certo? Então, vocês observem que nesse segundo parágrafo, quando ela traz a palavra liberdade, ela traz outros textos dentro desse texto que ela criou, que é o que nós chamamos de intertextualidade. É onde eu trago, dentro daquele texto que eu estou criando, outros textos para dar uma maior amplitude àquilo que eu estou falando, tá certo? Então, ao que se refere a palavra liberdade nos tempos modernos, qual a opção correta aí? Tá muito simples, muito clara aí, vocês vão conseguir desenvolver, tá certo? Na sexta questão, nós temos assim, desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Sexta questão. A questão central tratada no texto é, lembrando que todo texto, ele traz um tema, uma ideia principal. Ele traz a ideia principal. E nesse texto, liberdade, qual é a ideia principal desse texto? Qual é a questão central desse texto? Aí nós temos 4 opções. A emoção mais dos antepassados, aí ao invés dos povos atuais. Opção B, mais a felicidade das pessoas e menos a liberdade. Opção C, mais liberdade humana. Opção D, o combate à escravidão e menos a liberdade. Então, tranquilo aí, vocês vão conseguir acertar tranquilamente, certo? Na sétima questão, aí já vai trazer
Lembra que há pouco tempo atrás aí eu disse o que para vocês? Que na hora de interpretar um texto, eu trago a própria compreensão do que eu li do texto e traz o conhecimento de outras coisas que eu já tenho para ajudar na interpretação do texto. Ou seja, eu vou entender o que é que esse texto traz de maneira implícita, qual é a mensagem que ele está trazendo ali para mim, de que maneira eu vou entender aquele assunto. Isso é o que nós chamamos de interpretação. E aí nós temos assim, você acha que o Brasil, quando a gente inicia uma pergunta assim, você acha, a gente quer ouvir a sua opinião sobre isso, tá? Você acha que o Brasil atualmente é uma nação livre? E aí? Vocês acham? Eu tenho meu posicionamento sobre isso, mas eu não vou de forma nenhuma inferir o meu posicionamento crítico a respeito disso, porque cada um tem o seu, tá certo? Justifique sua resposta. Se você concorda ou não, vocês vão colocar aí e vão justificar a sua resposta, tá certo? Bem, na 8ª questão, nós trazemos aí para vocês 2 momentos da ortografia. É a palavra, como a gente vai usar a palavra onde e aonde, e quando nós vamos usar a palavra mas, mais ou mas acentuada, tá certo? No primeiro momento, a palavra onde e aonde, sempre há essa dúvida, né? Meu Deus, onde, aonde, ela é confusa de se usar, não tem confusão nenhuma, é muito simples de se entender quando eu vou usar onde e aonde. Primeiro, eu preciso entender, para eu compreender aquilo que eu estou estudando, eu preciso entender o conceito. Onde é uma palavra que determina localização, espaço. Agora, um espaço que não se movimenta, um espaço parado, onde indica localização. Aonde já traz a formação da preposição a, mas a palavra onde, juntando, vai se transformar num advérbio, e onde eu vou dar, todas as duas têm os mesmos significados. Espaço, tá? Espaço. Entretanto, o que eu tenho que observar é que a palavra aonde, ela é diferente de onde, que onde ela trabalha com espaço, mas no espaço parado, sem movimento, já aonde ela vai trabalhar com espaço, mas em movimento, certo? É nisso que a gente tem que ficar atento. Então, professora, como é que eu vou usar? Bem, deixa eu só colocar aqui para carregar, que minha bateria está carregando. Só um momentinho. Eu tentei ajeitar mais cedo, mas esse computador tá arriando a bateria facilmente, tá bom? Peço desculpa a vocês. Então, vamos lá. Então, quando eu uso aqui a palavra onde eu vou usar é uma palavra que indica localização, mas ela não se movimenta, ela não anda, certo? Então, na palavra aonde, ela já vai indicar a ideia de movimento. Eu vou usar a preposição a, mais a palavra onde, trazendo um advérbio interrogativo aí. E ela vai mostrar a questão do espaço em movimento, tá bom? Diferente de onde, que ela não tem movimento, tá bom? Então, vamos lá, na atividade, e tem aqui. Opção A, quer dizer, alternativa não. Pergunta A, né? Essas medidas do governo vão nos levar onde ou aonde? Medidas indica movimento ou é parado? Certo? Se for parado, eu vou usar onde? Se indicar movimento, eu vou usar aonde? Certo? Letra B. Não entendo. Ela estava com a cabeça. Essa ideia, essa frase indica movimento ou indica que ela está parada? Se indicar movimento, eu vou usar onde? Se não indicar movimento, eu vou usar onde?
Letra C. D, você está falando. Está indicando movimento. Se indicar movimento, eu vou usar aonde. Se não indica movimento, se está parado, estanque, eu vou usar onde. Tá certo? Letra D. Querem chegar com essas atitudes. Essa frase, ela indica movimento ou ela está parado? Se ela estiver parado, então ela vai usar onde. Se estiver dando ideia de movimento, ela vai usar aonde. Certo? Opção E não. Letra E. Coloquei meus sapatos. Traz a ideia de movimento ou traz a ideia de uma coisa parada, certo? Se está em movimento, eu vou usar o aonde. Se está parado, eu vou usar onde, tá certo? Letra F, não sei ir. Traz a ideia de movimento ou traz a ideia de estar parado. Aí você vai analisar. Se traz a ideia de movimento, você vai usar onde. Se traz a ideia de uma coisa estar parada, sem movimento, você vai utilizar onde, tá certo? A outra questão, logo abaixo, ela vai trabalhar com as palavras mas, mais e mas. Mas eu acredito que essas palavrinhas para vocês não traz nenhuma dificuldade de compreensão, porque são muito simples delas serem entendidas. Bem, a palavra mas, sem o i, e na própria atividade de vocês aí, ó, aqui embaixo, aqui, ó, até na organização dessa questão, elas trazem aí, ó, mas traz a ideia de adversidade, de oposição, tá? Nós temos aí porém, contudo, entretanto, todavia, né? Trazendo essa ideia de oposição, nós vamos usar o mas, que é uma conjunção, certo? O mais com o i, ela traz a ideia de adição, de adicionar. O mas acentuado, ela está semelhante à palavra maldade. São pessoas más, entendeu? Ela traz, quando ela vem acentuada, tá? Quando ela vem acentuada e não usa o i, mas, tem o mas sem acento e o mas com acento. O mas com acento, ela traz o sinônimo de maldade, de uma pessoa má, ou de uma situação má, tá? Na pluralidade, ela vai ficar mas. Mas a palavra mas sem acento é uma conjunção, ok? Bem, meninos, então, continuando essa questão aqui, vocês podem ver aí, ó, opção A, letra A, este país está cada dia, traz a ideia de adversidade, traz a ideia de adição ou traz a ideia de maldade? Olha a semântica da frase que vocês conseguem identificar facilmente, tá certo? O que é semântica, professora? Semântica é a ideia que eu trago a respeito do sentido que aquela palavra está ali. Como eu coloco aquela palavra, de que maneira eu coloco aquela palavra, o que eu quero trazer com aquela palavra é a semântica dela, tá certo? Letra B. Tentei chegar na hora. Me atrasei. Esse mas indica adversidade, que é no caso porém, indica adição ou indica maldade. As ações empobrecem o espírito. Indica adversidade, indica adição ou indica maldade. Letra D. Ele trabalha muito, ganha pouco. Traz uma adversidade, uma adição ou uma maldade. Honda parecia invencível. Desculpa, gente. Honda parecia invencível. Foi derrotada. Esse mas que você vai usar aí vai ser um mas de adversidade, um mas de adição ou um mas de maldade. E letra F, todos querem amor.
É adição, adversidade ou maldade? Tá muito simples, muito tranquilo de resolver essa questão, tá? Lembrando a vocês que mas sem acento e sem o i é uma conjunção que indica uma oposição. Mas com o i traz a ideia de adição. E o mas acentuado com o s sem o i, ela traz a pluralidade da palavra maldade. Tá certo? Reescrevendo, a partir de sua compreensão, o parágrafo abaixo. Vocês agora vão trazer aquele escritor que está aí dentro de vocês, bem escondidinho aí dentro. Vocês vão tentar colocar eles para fora agora. Para fora agora, tá certo? Vamos lá. Releia. Ser livre é não ser escravo. É agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração. Mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho, que é o quarto, e essa frase está lá no quarto parágrafo. Como você compreende esse trecho? Eu tenho certeza que vocês vão dar um show na hora de responder essa questão aí. Tenho certeza. Eu sei que existe aí muitos de vocês, muitos escritores aí que escrevem muito bem e que vão responder essa questão, fazer um show de bola nessa questão. E aqueles que têm dificuldade para responder questões dessa maneira ou de produzir qualquer texto, a primeira dica que eu dou para vocês é que vocês comecem a ler. Ah, professora, eu não gosto muito de ler, não. Mas a gente está vivendo uma situação atualmente, não por conta da pandemia. Esse discurso eu já venho trazendo há muito tempo. Nós precisamos nos situar no tempo e no espaço e nos colocarmos como pessoas críticas, construtivas. Para isso, nós precisamos conhecer. E para conhecer, a gente precisa ler. É necessário. Leitura hoje é um dos instrumentos de nos tornarmos pessoas conhecedoras de tudo. A leitura é essencial. Então, o primeiro passo para eu poder escrever de maneira clara, de uma maneira mais fácil, é começar a ler. Ah, mas eu não gosto muito de ler, não, professora. Leia coisas pequenas. Comece com uma música, comece com um texto que lhe agrada, com um poema, tá? Mas comece. A gente tem que começar, a gente tem que partir de um princípio. Comece. E daqui a pouco você vai estar começando a ler um artigo, você vai estar começando a ler uma resenha, você vai estar começando a ler uma notícia, você vai estar começando a ler um livro, tá? Comece daquilo que lhe agrada. E aí a leitura para você vai ser algo essencial, tá certo? Então vamos lá. Produção textual. Agora aqui é com vocês, tá bom? A partir do pensamento do autor em dizer que a liberdade é tão fundamental ao homem que onde não há liberdade não há pátria, produza um texto explicando o pensamento citado. Professora, como é que eu vou escrever isso, professora? Eu não sei escrever não, professora. Professora, eu até sei escrever, mas eu não sei, quer dizer, eu até sei falar sobre isso, mas eu não sei colocar no papel. Eu não sei quais são as palavras que eu vou utilizar. Isso mexe muito com a minha cabeça, professora. Aí me trava na hora de escrever. Primeiro passo para você começar a escrever é não pensar em nada, a não ser no tema, o que é que pede a questão e se soltar. Não pense em escrever já corretamente, em pontuação. O importante é você começar a escrever. Se solta. Pensou no tema, analisou, se solta. Vai escrevendo. Depois que você começa a escrever, as ideias vão surgindo, você vai colocando no papel. Segundo passo, claro, não fugindo do tema. E não fugindo da proposta que pede a questão. Segundo passo, aí você vai para frente de um espelho ou num lugar isolado mesmo, você sozinho, começa a ler esse texto em voz alta. Quando você começa a ler esse texto em voz alta, você vai vendo onde precisa ser pontuado, quais são os locais que precisa ser pontuado, e vocês vão perceber que algumas palavras que às vezes a gente, de certa maneira, a gente escreve equivocadamente, a gente pode estar fazendo as correções.
certo? E aí vocês vão perceber onde precisa ser organizado, onde precisa ser colocado essa questão dessa produção de maneira coerente. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, tá bom? Show de bola para vocês. Muita alegria estar aqui com vocês. Eu vou estar sempre agora aqui perto de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de qualquer questão ou outras dúvidas que vocês vão ter, coloque aí nos comentários abaixo desse vídeo que eu acabei de gravar para vocês, tá certo? Ou podem me procurar onde vocês já sabem onde me encontrarem. Tá certo, meninos? Um forte abraço